Então agora nós vamos abrir para o debate. Aí quem quiser fazer alguma pergunta, colocar alguma questão, acho que pode vir até aqui à frente para pegar falar no microfone. O Bernardo tem ali, o Bernardo tem ali um microfone móvel. Pegar no microfone. Boa noite. Primeiro queria agradecer os interventores para essa discussão muito importante, assim, muito urgente. Eu queria fazer um pouco uma provocação, assim, tentando dialogar um pouco com o que a Natasha falou, o Thiago também, que é uma, assim, não tem resposta pronta, obviamente, uma provocação para todos nós, assim. Eu estava pensando, como você se fala muito bem, assim, eu acho que o capitalismo ele precisa dessa renovação urbana, dessa editalização, para reinvestir, mas eu estava pensando, assim, talvez não somente para reinvestir, mas muito mais que para isso, para sobreviver, na verdade. Ele tem um ponto estratégico ali. E a Natasha falou muito da discussão que é uma discussão muito interessante mesmo, do crescimento do neoliberalismo, né, como que chegamos até aqui, e dessa crítica para esse discurso neoliberal mais de direita. Mas aí eu estou pensando se também não é muito importante a gente fazer a crítica para o discurso da esquerda institucional, que é o discurso do capitalismo inclusivo, que produz esse modelo de digitalização, né? que defende esse modelo também, porque acho que a maior força do capitalismo, assim, ao mesmo tempo interessante, ao mesmo tempo muito assustador, né, como a Natasha estava falando, essa capacidade de resiliência, assim, essa elasticidade, né? A gente tem passado por um tempo de revoltas, por uma crise muito profunda, e a gente vê ele se regenerando com uma forma verde, ecológica, jovem, bonita, estética e mais aceitável, né? Então eu penso tanto e esse discurso vem tanto da direita, quando dos empreiteiros, quando a Vale, por exemplo, fala que ela está cuidando da Praça da Liberdade, né? E usa isso como vitrine, tanto das esquerdas, né? Eu penso tanto na velha esquerda, por exemplo, a esquerda europeia, que na França aplicou lei trabalhistas neoliberal ano passado, tanto uma esquerda mais jovem, né? Penso, por exemplo, aqui, né, no discurso de grupos como Fora do Eixo, que defendem um empreendedorismo cultural, um discurso do pós-rancor, né? Né? Você também pode entrar e fazer parte, né? Então, eu estava pensando se para a gente tentar evitar de cair nessas armadilhas, a gente não tem que pensar justamente num discurso que não seja somente inclusivo, não somente incluir, mas não incluir dentro de uma estrutura que vai ser parecida e que vai continuar produzindo desigualdade, né? Por exemplo, se a Natasha citou dentro das cidades europeias, a gente pega Barcelona, Paris, Londres, são cidades que têm um monte de ciclovias, que tem um centro sem carro, com parques abertos, ou que pode até ter ônibus sem catraca, assim, para retomar a pauta que a gente discutiu aqui, mas que continua profundamente excludente, profundamente desigual, assim. Isso não questiona a estrutura, necessariamente. Então, são questões, assim, são debates. Eu penso, por exemplo, em debates que teve nos Estados Unidos, entre o movimento, quando o Obama e os democratas falam, não, está tendo muita violência policial, está tendo muito protesto, a gente vai reformar a polícia, fazer curso de formação dentro da polícia, e que as fundadoras do movimento Black Lives Matter falam, não, a gente quer muito mais que isso. A gente quer questionar por que a polícia está aqui, por que ela existe historicamente. A gente quer questionar por que tem prisão, assim, para que as prisões servem na sociedade. E está tendo agora um debate interessante, que agora está tendo um debate parecido entre os movimentos de favelas e o PSOL, né, sobre justamente essa questão de tentar ir além. Então é um pouco uma provocação, assim, como que a gente pode tentar pensar em radicalizar nossas pautas, para não deixar, mais uma vez, que a gente está falando de grafite, né, de pichação, que nossa estética seja recuperada mais uma vez e continue a reproduzir interesses, mas para criar uma nova linguagem, né? Aí, eu acho que talvez essas insurgências, as experiências de ocupações, essas comunas aí que têm surgido nos últimos anos apontam os caminhos, talvez por aí, não sei, uma provocação assim, mais para jogar para o debate. Vai lá e volta aqui. Oi, boa noite. Agradecer aí a fala de todo mundo, foi bem provocador todas as falas. Enfim, eu venho do Rio de Janeiro, né? E por lá
2010, 2011, aconteceu também um projeto Gentileza, já que o Gentileza é de lá, né? E foi logo 2 dias depois que os meninos picharam o Cristo Redentor. E é interessante, assim, porque na rua carioca a ideia, a imagem que se conta do Gentileza não é de uma gentileza, não. Era de um cara violento pra caramba, que ninguém chegava perto, que o cara tinha muitas histórias de assédio na barca que ele ia pra Niterói e tal. Ele não era um cara bonzinho que você ia perguntar como é que era a vida boa e tal. Não era assim, era um cara de rua, enfim, com as suas questões psíquicas lá e tal, mas que era difícil de lidar com ele, muito difícil. A polícia já teve muito problema com ele, violento e tal. E se você parar, for lá ler tudo que ele escreve e tudo mais, o próprio nome, Profeta Gentileza, não condiz muito nem com o que ele escrevia, né? Assim, o próprio combate dele contra o carnaval, ele falava que era festa da carne, do diabo, do capeta, não sei o quê. Então tem uma certa idealização também de um bom moço que nunca existiu no Rio de Janeiro, né? Mas eu gostaria de levantar uma questão assim, que eu acho que até o nome, né, gentileza, gera gentileza e tal, mais amor, toda essa geração de escritas de bom mocismo nos muros, né, vem a reboque de uma história, né, de um processo de, ao mesmo tempo, né, retomando a fala esqueci seu nome, do Tiago, ao mesmo tempo que a gente vive numa sociedade do imperativo do gozo, né, goze é também o contra-imperativo do não seja violento, né? Então a gente vive numa neurose inconclusa, né, porque é impossível, né, você demandar o gozo obrigatório e impedir qualquer afluxo de violência, né? E a meu ver, uma sociedade, né, uma das bases mais consolidadas para a promoção desse tipo, né, de capitalismo ao mesmo tempo corporificado, mas também descorporificado, né, muito estetizado no sentido de produzir formas e tal, design, acabamentos, mas absolutamente distante do conceito até da etimologia grega da própria palavra estética, né, que é o reconhecimento de que a subjetividade humana e o corpo humano é polo permeável às vibrações e as nossas sensações são possíveis de serem intensificados por agentes externos, pela alteridade e, portanto, violência, né? Então, não é por acaso que, com o passar do tempo, né, a própria ideia de educação, da paideia, foi sendo muito mais intelectualizada e descorporificada, a ideia do ginásio, do corpo e tudo mais foi sendo deixada para lá, e da própria sexualidade e tal, né? Enfim, então, eu gostaria de pensar, junto, né, com essas posturas mais radicais, de radicalidade, né? Pensar em aonde... Porque mal ou bem também a gente é atravessado pelo hipsterismo, né? Também é uma provocação, assim, né? Será que o hipster que frequenta os lugares de hipsterismo não são justamente a galera que frequenta esse espaço aqui também e que vai estar lá no espaço hipster debatendo gentrificação, né? Enfim, qual é? Então, assim, a gente está correndo atrás do próprio rabo e a gente dá soco em quem, né? No final das contas. Então, a meu ver, assim, por isso meu campo de experiência, de inspiração é mais os moleque louco mesmo, doideira de enfiar porrada e tacar fogo, porque não tem, né, sustentação assim, corporal esse debate, né? Assim, é bem complicado, muito difícil. Até porque a própria produção, né, de uma trajetória histórica e corporal do intelectual, que a gente né, somos aqui, né? Justamente, não até Lacan mesmo fala, né, de que a cada aquisição intelectual, um afluxo corporal e de gozo vai embora, né? Então tem algum problema. Oi, gente, boa noite a todos. Eu vim aí a convite do Felipe aí e tal, da Lud também, que é minha amiga aí de rua e tal, amiga dos pichadores aí da cidade toda aí. O Felipe é meu advogado, gente boa,
Aí eu tô vendo qual que é da ideia e tal, e a gente que é da periferia, por exemplo, vivendo dentro dessa, né, hipsterização, dessa gentrificação, a gente é gentrificado desde o nascimento, e quando eu, por exemplo, eu gosto de falar na minha pessoa, porque hoje em dia vários exemplos, né, através do que eu vivi, eu vejo acontecendo com vários, essa migração do povo da periferia para encontrar, né, para sair da bolha da periferia, que muitas das vezes quem vive num ambiente periférico acha que o mundo é a terminologia entre uma esquina, um beco, ou 3 becos e uma esquina. Quando ele passa disso, para ele é um novo mundo. Ou muitas das vezes ele pode abrir um horizonte, ou muitas das vezes ele pode se trancar em si e ver e se identificar como um bicho numa sociedade a qual ele não identifica nada. Então, daí a gente começa a perceber esse lance da esquerda, que antes era vista como uma coisa que era abrangente para a periferia, até aquela época lá, 2012, 2013, que eu comecei a participar de movimentos sociais. Eu já participava sem saber, porque eu já era MC e tal, e pichador e tudo, mas eu não tinha esse cunho social, não sabia o que era o meio social em si, né? O que me apoiava, o que me dava suporte para me progredir minha existência, né? E contrariar a estatística que me levava para a morte dentro da periferia, que levou meus iguais e tal. Então, hoje em dia eu vejo esse lance, a popularização da esquerda com um quê burguês. A gente, não sei se eu mais me identifico como eu me identificava no começo, né, com o pessoal de esquerda, como eu me identificava no começo, porque meio que banalizou. A coisa da esquerda não tem mais definição. É como a Natasha estava definindo, é uma coisa híbrida, que você não sabe se você apoia ou se você repugna. Entendeu? Você não sabe se você abraça ou se enjeita, né? E eu acho que é uma coisa assim que dificulta, porque por um lado, tipo, eu vou num debate lá no CCBB, eu não estaria aqui há anos atrás, às vezes eu era barrado na porta só por estar usando boné, mas hoje em dia eu estou aqui dentro debatendo junto com meus amigos aí de caminhada na rua, dos meus parceiros, mas aí eu me coloco tipo, em que isso vai trazer um ambiente legal para o jovem vir para a rua e falar, porra, a rua é legal, eu quero estar na rua, eu quero estar no centro, tá ligado? Acho que essa hipsterização mesmo bane o jovem do centro também e gentrifica ele também, tá ligado? Porque, tipo assim, esse lance mesmo, né, do feminismo, né, do classismo, né, do homofobismo, essa coisa, para um favelado que não sabe ler, que não tem acesso à informação, o que é isso? Como que ele vai chegar nesse patamar? Entendeu? Sem ter informação, sem ter instrução. Não estou dando desculpa na ignorância, mas, né, a coisa é sistêmica. Quando um MC vai fazer uma música, por exemplo, ele vai fazer uma música intelectual. A gente vê hoje em dia as reproduções dos MCs de burguesia, por exemplo. Os caras fazem as letras hiper intelectual. Como é que o moleque da favela vai entender a mensagem? Aí que vem, se essa gentrificação também, né, não realmente vem para separar, vem separando isso, né, separando o joio do trigo. Eu apoio ali o pichador, eu acho legal o pichador, mas o morador de rua eu já acho nojento. Fraga. Cara, tem pichador que é morador de rua, mano. Tá ligado? Que vive na rua, que picha, tá ligado? Com qualquer coisa que tiver, com tinta achada no lixo e tal. E a gente tem essa coisa de rua, vem essa identificação. Há um tempo atrás a gente falava, será por que a gente se conglomera próximo dos, como diz, né, do banheiro da cidade? Que a réu do picho nasceu ali onde é o mijo, né? A gente até brinca que antes era réu do picho, agora é réu do mijo, tá ligado? Então, tipo assim, a reunião dos pichadores ali.
Mas aí o que acontece? Será porque não será porque que a gente tem essa identificação como se vê como lixo da sociedade, né? Eu, graças a Deus, expandi, não me enxergo mais assim, eu me valorizo meu ser, onde eu estou, o espaço que eu ocupo, entendeu? Mas e meus iguais lá ainda, que não sofreram esse processo? Minha comunidade lá, acho que tem mais de 10 mil pessoas. De 10 mil, eu sou um que estou aqui, tá ligado? E os outros 10, um que obteve um pouco de informação, que teve um pouco de privilégio de conhecer pessoas bacanas, como a Ludmila, como o Felipe, que é sensível com a nossa causa e abraçaram a gente, e o restante lá. Eles vão ter que se intelectualizar, entrar numa faculdade para poder entender o movimento atual, para poder estar no meio de vocês. Como é que funciona isso? Só queria que vocês devagassem um pouco sobre isso aí, parassem para pensar. Faz um bloco de resposta. Vai no Tarcísio aqui, porque já tinha pedido antes. Aí depois a gente faz um bloco aqui e volta. Falar de frente. Meu nome é Tarcísio Moraes, sou morador em situação de rua, sou sem teto, né? Sem teto que vivi muitos anos aí na rua e hoje estou em situação que estou em trajetória de sair, né? Estou dormindo num porão, mas já é o caminho para mim sair, porque sair mesmo da rua é só moradia. É por causa que quando a gente discute, por que moradia? Se eu tivesse um trabalho, eu poderia alugar um quartinho, mas quando é desempregado, né, também não vai ter condição de continuar pagando aluguel. Então volta para a rua. Então a questão da moradia fixa, como é que fala? Contínua, essa sim tira a pessoa da situação. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte, essa zona cultural, que eu também faço parte do conselho da zona cultural, a prefeitura, quando faz um evento ali na Praça da Estação, os sem-teto não fazem parte do evento, são expulsos. Eles cercam aquela Praça da Estação todinha, põem grade, quer dizer, e aí tem que tirar fora. Na Copa das Confederações, 2013, né? 2013, foi tirado todos os moradores de rua do entorno do centro. Quer dizer, durante a Copa não podia ter, por causa que nós hoje chamamos isso de política de higienização. Fazer uma higienização na cidade. É isso que fazer, expulsar. Não resolve o problema do morador de rua. Sim, expulsa. Você vê que diversos locais, à noite, como é que fala? As marquises, está lá com grade hoje. Aqui na área da Savassi, por aqui, Santa Efigênia, vocês vê muito isso. O povo estão colocando grade, os condomínios estão colocando grade na calçada, fechando a calçada, por quê? Para expulsar. Quer dizer, resolve o problema deles com o morador de rua expulsando. Ninguém resolve o problema, que é acabar com essa questão. Inclusive, aquela igreja católica, quase em frente ali o pronto-socorro, uma igreja numa praça, toda aberta, o padre já está falando em pôr cerca por causa dos moradores de rua. Já saiu uma conversa dessa do padre. Também precisamos dar uma pintada na igreja e vou cercar a igreja para não ter problema mais de sujeira. Quer dizer, morador de rua que suja. Suja a cidade. Essa é uma questão. Então, aquele entorno ali, que está dizendo, inclusive, nós fazendo como é que fala?
Caminhada lá. A caminhada, para marcar o que tem nesse entorno cultural. Aquele banheiro lá debaixo do viaduto, eu que identifiquei, falei, aqui tem um banheiro. Aqui tem um banheiro debaixo desse viaduto aqui, que funcionou durante uma temporada, cobrando, na época, há muitos anos atrás, que não é pouco, 25 centavos para usar. Quer dizer, qual é o morador de rua que talvez vai ter o dinheiro para fazer, para usar a todo momento? A Natasha falou do Parque Municipal. O Parque Municipal funciona de 6 às 18, mas, porém, de terça a domingo. Segunda-feira não funciona, né? Lembrando disso. Então, quer dizer que é um problema de banheiro. Tem banheiro, eles falam que a rodoviária tem banheiro público, mas é pago. Então, quer dizer, banheiro público gratuito 24 horas é uma reivindicação nossa. É uma reivindicação para a cidade. Não só para morador de rua, é para a cidade. Porque quem sai lá de Venda Nova, lá de outra cidade vizinha, vem resolver um problema que passa um dia inteiro. Sabe o que é isso? Sabe que não tem lanchonete, não oferece banheiro para ninguém? Quando oferece é cobrando, ou tem que comprar algo para usar. Então, quer dizer que isso aí não conta. Então, é um problema mesmo, banheiro público. E tem que ser gratuito, 24 horas, e é uma luta não só nossa, é de todos, porque banheiro é para todos. E 24 horas, porque a cidade funciona 24 horas também. Não só para gente. E isso parece que é possível. Parece não, é possível. Portanto, a prefeitura está falando que vão colocar 18 banheiros no entorno da Pampulha para os caminhantes. Então, quer dizer, banheiro químico, 18 banheiros em volta da lagoa. Então, quer dizer que é possível, né? Não é uma coisa tão difícil. Então, já está provando. A gente já pode continuar com essa cobrança. E é isso. Então, é uma situação enorme. É uma situação que morador de rua também tem outro problema. É invisível para a cidade. Todo mundo sabe. Tem gente morando na cidade, mas na calçada. Mas quem é que vê? Passa ali todo dia e tal, nem sabe. Quem é que está dormindo ali? Quem é essas pessoas? Realmente. E outra questão que eu queria falar foi na fala da Natasha também, quando ela falou em 89, quando não podia abrir porta de carro, os meninos de rua. Realmente, o que tirou, que diminuiu, foi as políticas do governo federal. Por causa que, em 2002, morador de rua, adulto, pela estatística pública, do poder público, que nunca é um número, nunca é um número confiável, exato, tinha 6.800 moradores de rua em 2002. Mas nós, eu sempre fui militante. Então, a gente tinha junto com a pastoral, a gente tinha um cálculo que a cidade tinha mais de 11 mil moradores de rua em 2002. Hoje, a estatística da prefeitura de 2013 é de 1.800 moradores de rua. Mas o CAD único, aquele cadastro que a gente entra na Bolsa Família, restaurante popular e tudo. Uma conquista que a gente teve também do restaurante popular gratuito para morador de rua. Então, esse cadastro era mais de 3.000 pessoas. Esse cadastro.
Então, quer dizer, de 1800, no cadastro já tinha uma prova concreta. E do golpe para cá, do golpe, onde começaram a cortar muita coisa, que muita gente desempregou e não podia continuar pagando o aluguel, até dezembro, o cadastro único subiu para 4.500 moradores em situação de rua. 4.500. E de lá para cá já teve outro acréscimo, né? De novembro, dezembro para cá, onde tinha visto esse número. Esses números são de funcionários da prefeitura que integram o fórum de trabalhadores que defende também a nossa causa. Os trabalhadores estão defendendo nossa causa também, a gente uniu, teve uma união, tá? Eles aí passaram que esse número, então quer dizer que é um número correto de cadastro. Então quer dizer que Belo Horizonte tem muitos moradores de rua, moradores em situação de rua. Isso contando nas 9 regionais. Fora e mais, só que isso fora os que não têm documento, que não foram cadastrados, e pessoas que já perderam seu vínculo de vida. As pessoas que perderam o vínculo, que está julgado lá você vai ali no entorno da rodoviária, você vê muitas pessoas, aquelas não estão cadastradas, não. Não está nesse cadastro. Então, isso tem um grande número. Então, posso dizer que passa de 5.000 pessoas. Não é pouco, não. E como a gente agora já é um debate dentro da pastoral, que não tinha definido. Eu milito no MLB também. Então a gente já a discussão nossa que moradia é que resolve o problema para tirar as pessoas da situação de rua. Mas pastoral não tinha. A partir do ano passado, que a gente teve muito discussão disso, eu ajudei a levar e tal, o MLB sentou junto com a pastoral, sentou, aí o discurso da pastoral também acredita que é moradia para tirar as pessoas em situação de rua. É um discurso já da pastoral. Primeiro, é um conjunto, mas a moradia é mais importante, porque mesmo a pessoa perdendo um emprego, dá um jeito e tal, continua morando, e se a casa é dele, ele continua morando. Dá um jeito para comer. E a morada ele não perde. É isso que é a situação. Estou falando em geral, por causa que aqui o assunto aqui é o entorno da praça da estação, mas falei no geral. E que também não é diferente daqueles que estão lá. Agora, volto que na situação de lá, quando tem evento, igual nesse carnaval, eles pensaram em falar, mas não falaram. Tirar, fechar alguma coisa. Mas o carnaval, só falaram, só pensaram, porque o carnaval não é da prefeitura, é popular. Então, quer dizer que eles não mexem. Inclusive, os eventos lá que acontecem debaixo do viaduto, você vê que ninguém mexe com morador de rua. Mas se a prefeitura entrar para fazer um evento desse lá dentro, pode saber que vai secar, a gente não vai poder nem chegar perto. E sem contar que a gente também está reivindicando restaurante popular sábado, domingo e feriado. Porque o estômago não tira folga, não. Nem tira férias. Eu sempre, quando eu estou lá, eu faço parte desse conselho aqui do entorno e faço parte do comitê também de monitoramento na prefeitura. Eu faço parte do comitê também.
Então lá eu falo, estômago não tira férias. E as pessoas que fazem esse trabalho no domingo, feriado, às vezes, alguns feriados, por causa que época de feriado, carnaval, Natal, eles não vão, porque eles têm a vida deles, eles vão estar em família. Então esse é um problema, que a gente não tem alimentação quando é feriado. Já pensou carnaval que vai de sábado até terça? O restaurante popular não vai abrir, mas esse pessoal também não vão servir uma sopa, aquela sopa péssima que eles levam, que às vezes quebra o galho, mas é uma sopa péssima, com dinheiro também da prefeitura. Muitos deles recebem dinheiro público para fazer isso. E, quer dizer, a gente chama a indústria da mangueação. O que é mangueação? Manguear é a gente pedir, quando está pedindo, está mangueando. Então, essas entidades também entraram no mundo, na indústria da mangueação. Eles enriquecem com isso. Às vezes tem dinheiro público e dinheiro do povo ainda, que o dinheiro público talvez nem é usado lá. Que só a arrecadação que faz entre o povo é 1 quilo de alimento, gente faz doação em dinheiro, isso já basta para chegar àquela sopa que eles fazem. Para falar, nós estamos com problema com o Albergues, São Paulo, por causa disso. Recebe 97 mil todo mês da prefeitura. Mas a comida que vai para lá, a janta, porque lá é noturno, a janta que vai para lá é do restaurante popular. Quem paga a conta de água, luz, telefone, é a prefeitura. O que eles pagam? Alguns funcionários, porque outros acho que são voluntários, tem funcionário voluntário, então quer dizer, os 97 mil não gasta tudo. Sem contar que quem administra o abrigo São Paulo é a São Vicente de Paulo. É aquela que na igreja já faz pedido, por causa que tem um trabalho do albergue e tal, precisa de dinheiro e tudo. Então, quer dizer que no final das contas, a manutenção de funcionário acaba entrando com doação. Até mesmo comida que recebe, mas a prefeitura dá a comida que vai para lá. Por que tem que pedir tanto também? E quando a gente está, agora esses dias, o problema que a gente está tendo, por quê? Reclamaram o atendimento das pessoas de agressão. Lá, morador de rua, os direitos humanos lá são totalmente, como é que diz? Violados. São violados. Aí, a Câmara foi fazer visita, inclusive hoje foram para lá fazer visita. Mas o que eles visitam? Eles vão olhar o refeitório. Tem mesa, cadeira? Tem. Banheiro? Tá beleza. A cozinha? Tá beleza. Mas essa violação não é vista assim, não. E isso aí, às vezes, aí, na hora de julgar, não põe em conta a reclamação. As pessoas que fazem denúncia não põem em conta, que é prova concreta para isso. E não é assim. Então, tem muitos direitos violados e o sofrimento. Eu acho que é isso. Essa a minha fala. Eu não sei se eu abri muito, por causa que falando em torno da Praça da Estação, e eu falei só no geral. Mas é isso. Tarcísio, sua fala faz todo sentido aqui. Eu acho que o pessoal vai comentar, vai deixar isso bem claro, né? Quem quer? Fiquei pensando, Tarcísio, enquanto você falava, né? O tanto que essa razão que a gente está questionando, né?
esse jeito de administrar a cidade, né? Como que é exatamente assim o corpo, a vida, né? Coisas que são muito básicas, né? Mas que a gente, por exemplo, nessa experiência do viaduto, foi um tempo assim, da gente tentar somar nessa luta, né? De tentar falar disso, assim, e a dificuldade é enorme, né? Assim, eu acho que faz todo sentido você falar aqui, porque eu fico pensando que essas cidades, cada vez mais, a gente vê assim, propostas que querem dar segurança, que querem proteger a vida, mas que incidem exatamente sobre a vida das pessoas, né? Eu me lembro que na obra, por exemplo, do viaduto, teve uma vez que a gente perguntou para uma pessoa que ela era uma chefe, uma coordenadora de uma comissão de direitos humanos da prefeitura, e era uma pessoa totalmente assim, nomeada para lidar com a questão da população em situação de rua, né? Eu lembro que eu questionei, eu falei para ela assim, olha, tem segurança armado dentro da obra. E os moradores de rua, muitas vezes, eles estão entrando na obra porque é lá que eles dormem, né? Eles vivem ali, aquilo ali é casa também, para muita gente, né? E aí ela virou para mim e falou assim, não sabia. E eu fiquei pensando assim, gente, mas que coisa doida, né? Porque, assim, como essa história que eu falei lá, assim, o Calil quer ajudar os grafiteiros, então nem sabe se vocês estão querendo ajuda, e de repente quem está precisando de ajuda não é escutado, né? Então a gente ouve o tempo todo falar isso, que tem um espaço para a gente falar, mas a gente fala, só que parece que tem uma coisa que é sistemática, que é muito mais forte, e que, na verdade, quer limpar as pessoas da cidade, né? Então, quer dizer, a mesma coisa que vai na pichação também chega em vocês. Né? Quer dizer, a cidade precisa estar bonita, limpinha, né? Eu já ouvi falar, mas não resolveu o problema, né? Quando o Cruyff está lá falando, por exemplo, da pichação, da questão da rua, a gente sabe assim que quem forma essa galera, quem forma os vida louca é a vida, é o corpo, é na briga, é na loucura, na confusão, né? Não tem ninguém resolvendo problema para eles, né? Eu sempre falo assim, por que quer resolver o problema do piche se o pichador às vezes já está arrumando um problema, ele está solucionando o problema dele do jeito dele, ué, e não tem sossego para isso, né? Então, assim, acho que a sua fala nos mostra isso, que assim, tem muita coisa que é invisibilizada, mas que está aí precisando de ser escutada e que tem muito tempo que não é, né? E que a gente está fazendo tudo para ficar bonito, para ser gentil, para ser a cidade linda, a cidade... Né? Aí a gente mete um cinza, a gente expulsa as pessoas, né? Coloca os moradores de rua para ver televisão longe da Copa, para ninguém ver, né? Eu acho que tem tudo a ver essa coisa do gentileza, por exemplo, né? Foi engraçado que eu falei assim, eu vou sacar o gentileza, saber um pouco mais do gentileza que eu não sabia. Eu vi isso e me escapou de comentar, e você trouxe assim, a coisa mais, né, mais viva, assim, e tem muito a ver, porque o que a gente observa é assim, toda hora que vai mexer com a galera do rap, do funk, do grafite, da pichação, não é pra escutar. É assim, tem medo de ter violência. Mas nossa, mas o menino cai do prédio, isso é perigosíssimo. Como que você pode defender uma coisa que o menino cai quando tá escalando? Você fala assim, gente, mas os meninos morrem toda hora na favela, ninguém vê. Por que vê nessa hora, né? Vê na hora de reprimir, mas não vê em outros momentos, assim. E não permite isso viver, né? Assim, essa vida acontecer na cidade, né? Comentar meio que de maneira genérica todas as intervenções aqui e lembrando um pouco, né? Você não falou seu nome, acho que ninguém falou o nome do seu assim, Felipe. Como que a sobrevivência do capitalismo, né, implica nesse modo de produzir o espaço, mas eu acho que também a gente pode pensar num paralelo como que ele produz uma certa forma, uma certa experiência também com isso. Né? Eu acho que o Adorno captou isso quando ele falou da convergência das formas, principalmente da forma musical. Né? Como que as músicas convergiam para um ponto, né? E que essa seria a característica do capitalismo. E isso a gente vê na arquitetura, né? É tudo prédio com vidro, né, espelhado, verde, ou então na cidade do Dória, né, que é tudo cinza. Né? Então, essas formas de convergências, elas estão fazendo o quê? Estão produzindo imagens. E produzindo imagens, né, que o que não encaixa nela é negado completamente. As favelas do Rio de Janeiro, que eles inventaram de meter os tapumes para poder tampar, é a cara disso. Né? É como que assim, não, isso não existe. Né? A tentativa mais
radical de negar isso. Só como Lacan lembrou, né, uma vez, o que é expulso do simbólico retorna ao real. Né? Então você tem uma certa dimensão do real, daquele deserto do real, né, como o Zizek fala. E isso eu acho que talvez as perguntas sobre como lutar diante disso, né, a minha aposta, eu acho que é além da hibridização das lutas, mas na experiência negativa que existe aí. Né, de todo o corpo que é negado nesse processo de realização do capitalismo. Né? O que nega o patriarcado? É o corpo da mulher. Né? O que nega o racismo? É o corpo do negro e da negra. Né? O que nega esse tipo de urbanização? É a periferia. Né? O que nega o cinza do Dória? É o bicho. Né? Então eu acho que todos esses negativos, né, ele tem que ser, eles existem, eles estão aí já. Né? Agora é como que a gente consegue articular eles, concatenar de forma revolucionária, por assim dizer. Né? E é claro, né, o capitalismo ele se mostrou extremamente eficiente em capturar isso. Né? Essas várias experiências que existiram, ele foi tentando capturar e dando a sua cara a eles. Né? Foi adequando todos esses negativos, não, você pode ser um pouquinho aqui, e vai tornando palatável para a própria produção do sistema, né, quando não se torna aí fundamental a sua própria produção. É isso, meio que de maneira genérica, não sei se ajudei, mas enfim. Bom, então, começar pelo Cruyff, mas é uma pergunta parecida também com a do Felipe, assim, o lugar das esquerdas, né? Para começar, as esquerdas são muitas e elas sempre foram. Então, também tem uma questão histórica aí de diferenças de posição e etc. E só para dar uma cara para isso, assim, é que na verdade, muitos pensadores vêm dizendo isso há muito tempo, não existe um fora. Então, assim, se não existe um fora, como pensar uma esquerda que nega alguma coisa? De onde, de qual lugar, de que patamar, se estamos todos dentro do jogo do império ou desse movimento do capitalismo que é global, né? Assim, tudo bem, a gente já teve uma resistência da China, do bloco comunista, da União Europeia, mas todos eles estão aí em competição global, geopolítica, não é que eles estão juntos, mas todos eles estão dentro do esquema do capitalismo. Ninguém conseguiu propor esse fora, né? Então é claro que tem modos diferentes de reproduzir o capitalismo. Uns adotando mais políticas, e aí eu não diria de esquerda, mas progressistas, que aí são mais tolerantes ou até incentivam as pautas progressistas, identitárias, da droga, do aborto, ou 1000 pautas ecológicas, etc., mas uma pauta que combata o capitalismo, a gente está vendo a dissolução desses caras, tipo assim, né? Dissolver o Chaves, desapareceram com ele, né? Não há mais espaço para essa discussão. A gente está resgatando isso aqui. Qual é o campo da negatividade? Que a gente está dentro dessa parada, né? E o capitalismo ele não para. E na verdade, um pouco complementando a discussão, assim, o capitalismo ele não só tem que se reproduzir, como ele tem que expandir. Esse é o problema, talvez. Porque se ele não precisasse expandir, ele ficava ali reproduzindo e nas bordas dele a gente podia ir tentando criar reduções de dano. Eu gosto de chamar assim, o que a gente faz é redução de dano. A gente não faz política de esquerda, a gente não faz política anticapitalista. Na verdade, as esquerdas elas têm trabalhado com política de redução de danos. A gente fica ali tentando dar um jeito em coisas, todas as esquerdas, né? Umas mais, outras menos. E aí, para falar uma coisa, Lud, que eu acho importante assim, lembrar, é essa discussão Dória-Calil, e que tem a ver com isso que o Thiago está falando, do que nega o muro cinza do Dória. Né? O Calil, muito espertamente, que nega o muro cinza do Dória é o grafite. Né? Assim, e aí, isso não nega nada. E você está querendo desvelar que isso não é o negativo do conservador é conservador. Né? Então, assim, eu fico brincando que tem um urbanismo neoliberal IUP, do Dória, IUP /fascista, quase. Mas você tem um urbanismo dentro da mesma lógica capitalista, mas com essa carinha progressista que é o neoliberal hipster. Sabe? Então, assim,
é o gentileza e uma série de outros. Então, assim, é um negativo que não é negativo. Talvez o papel do intelectual da universidade, infelizmente, seja ficar pentelhando geral mesmo. Não é muito para dar resposta, talvez, mas um pouco a gente ficar desvelando o cinismo do neoliberalismo que eu estava falando aqui ontem. É quase que um exercício de desvelamento. Falar assim, isso é cinismo, isso é mentira. Olha aqui. Eles estão preocupados com os refugiados. Jorge Soros está preocupado com os refugiados na Europa. Ele mantém todas as... Mas ele não ataca, ninguém fala, nenhum ativista europeu financiado por esses caras vai dizer que o que está produzindo aquele tanto de refugiado é a guerra que eles financiam. Então, assim, por que ninguém fala disso lá? Né? Nem os ativistas de esquerda. Que esquerda é essa? Que não é mais anti-guerra, mas ela quer acolher os refugiados. Né? Para criar uma mão de obra excedente na Europa, eles estão trabalhando para quem? Né? Então, é tudo muito complexo, eu acho. É muito difícil isso que a Maria Fernanda falou ontem. As situações de esquerda ou direita, ou de progressistas ou não e tal... É tudo muito complexo, porque essas fronteiras elas estão hibridadas, elas também são complexas, elas também são ambíguas, paradoxais. Né? Então, muito difícil separar o joio do trigo, e não é simples. Né? E o papel do intelectual ele é um pouco chato. Falar, você não mora na rua, o que você está falando de mim? Né? Que lugar é esse de fala? Mas eu acho que tem um pouco esse, da gente tentar ouvir o outro, olhar de outra maneira, ou talvez entender a partir da lógica do capital. Fala, Cruyff. Você não acha que é meio... que hoje em dia está muito bem definido na sociedade, assim, mais que até um tempo atrás, o que é de direita, o que é de esquerda, todo mundo levantando as bandeirinhas, os paneleiros do lado. Acho. E os... Eles conseguiram criar uma polarização que talvez seja uma falsa polarização. Sim. Bem definido popularmente, né? Não nas vertentes underground. Exatamente, porque aí vem o Bolsonaro e o Lula. É claro que todos nós, talvez aqui, não sei, preferimos o Lula, mas... o Lula é mega pactuado com esse projeto de globalização. Ele só fez um belo do governo porque ele é massa, o PT estava num momento maravilhoso e tal, mas tinha dinheiro sobrando no mundo. Eu quero ver fazer a mesma coisa sem dinheiro. Né? Então, assim, muito complexo, né? Discutir esquerda. E só para fechar, assim, a minha fala, que a pergunta do Felipe também, assim, essas políticas... da hipsterização, elas surgem também de dentro de uma lógica da cidade criativa, do Richard Florida, um projeto também do Tony Blair, da terceira via, de uma esquerda falsa, né? Dessa falsa esquerda que adotou os projetos, cumpriu finalmente o projeto neoliberal, né? De fim de bem-estar, de fim de leis trabalhistas, mas adotou diversas pautas de ganhos de direitos humanos individuais, não coletivos. Então, eles usam essas duas medidas juntas para neutralizar, vamos dizer assim, ou para desviar da discussão anticapitalista ou de crítica ao capitalismo. Né? Então, acho que isso também é um ponto que tem que ser levantado. Posso só fazer um comentário? Uma coisa que eu lembrei, assim, eu sempre ouvi dos pichadores que a ideia é fazer o eterno, né? O registro ficar eterno. E já quando ouvi grafiteiros falando disso, né, eu percebo que muitas vezes a transitoriedade ela é muito mais presente para o grafiteiro, ela é mais considerada do que para o pichador. Né? E aí é muito interessante porque vem o Dória e agora a Justiça Paulistana, né, resolve proteger o grafite. Né? E aí eu fico pensando, Natasha, assim, como que isso, né, esses fatos... E mesmo essa proposta de gentileza em Belo Horizonte, como que ela incide? Na verdade, o que a gente vai ver é que esse movimento ele vai gerar uma marginalização maior da pichação e o pau quebrando em cima da pichação. Só que aí... Exatamente. Só que apoiando o grafite, fazendo a cidade ficar bonita, né? E fazendo eles brigarem, né? Os grafiteiros com os pichadores. E aí eu acho interessante também assim, né? Porque quando eu falo assim... os grafiteiros é que sabem se eles precisam de apoio ou não. Né? Eu, sinceramente, eu acho muito complicada essa coisa do diálogo cultura de rua, população em situação de rua, com esse poder público que a gente tem. Porque, assim, a razão, essa racionalidade ela é tão neoliberal que é muito complicado. Né? Assim, é um impasse para mim, sabe? Assim, por isso que eu penso assim, se eu for chamada, eu fui chamada na Câmara, né? Na gabinetona lá, eu não vou sozinha.
Entendeu? Eu não vou sozinha, porque quem vai zelar pela pichação, pela rebeldia lá, vai ser quem faz. E isso é muito importante de ser mantido como um obstáculo, né? Assim, é muito interessante, porque o viaduto, por exemplo, ele é bloqueado exatamente porque ele faz uma resistência, né? E essa resistência, a gente percebe isso. Enquanto estava lá no gabinete conversando, não muda nada. E aí, daí 2 anos, vira a prefeitura e fala assim, monge, você tem que fazer contrapartida. Aí você fala assim, mas eu faço um evento há 8 anos sem ganhar um tostão, faço cultura de rua, que você nunca deu um dinheiro para ligar uma caixa de som, vou fazer contrapartida. Então, qual o diálogo, né? Assim, é um ponto que é delicado também de ficar divulgando isso como uma solução. Ah, vamos todos conversar, porque a captura também vem no diálogo, né? Vai ter mais uma. 4, então. E a gente vai... acho que... Não vai dar para responder. Acho que as perguntas vão ter que ser mais... As perguntas vão ter que ser mais colocação, porque vai ser raiva e eles vão expulsar a gente. Então já pense na pergunta como uma colocação. Eu acho que, indo mais nessa linha da problematização, eu estudo na faculdade de Direito e tento pesquisar um pouco sobre carnaval e formas de normatização disso. Então, acho que uma discussão que seria interessante a gente trazer, pensando a ideia de patrimônio dentro do carnaval, uma discussão que está tendo agora em Belo Horizonte e que já existe no Rio de Janeiro, por exemplo, há um tempo, com relação à questão do patrocínio. A forma como o patrocínio, por exemplo, ele seria nocivo a um suposto carnaval autogestionado. Mas isso, ao mesmo tempo, também não pode simbolizar uma forma de hipsterização do carnaval. Se for parar para pensar, por exemplo, é muito legal falar que você tem o seu bloco, que você mesmo faz com seus amigos, mas, ao mesmo tempo, quando você tem um bloco tipo monobloco, é um bloco assim, para geral, para todo mundo, para quem não tem tempo, por exemplo, de se dedicar na construção de um bloco, não sei o quê. Então, acho que esse tipo de discussão é muito importante, ainda mais que o carnaval está chegando agora, né? Eu queria fazer uma provocação também, que eu acho assim, não é possível a gente pensar no anticapitalismo dentro da civilização ocidental. Então, eu acho assim, tem muitos exemplos do lado de fora que a gente não está vendo, que são os grupos indígenas e que tem outra visão de mundo, outro tipo de se relacionar com as pessoas dentro das comunidades, com a natureza, enfim. Então, acho que é cair um pouco também na lógica de que o capitalismo é inevitável. E se a gente for parar para pensar na história, há quantos séculos o capitalismo tem comparado com a história da humanidade, entendeu? Então a gente fica nessa de que tem muito tempo e que é inevitável, que a gente tem que lutar dentro dele. Claro, não é sendo muito idealista, claro que a gente tem que lutar dentro dele, mas eu acho que é importante cada um de nós pensar que é possível sair disso também e que existem vários outros exemplos de fora, e eu entendo essa problematização do dentro e fora, mas que estão aí e que a gente precisa ver. E um exemplo, as populações indígenas, mas só um exemplo mesmo. Existem vários outros, vários exemplos na Europa também, na África, que eu acho massa da gente colocar a cabeça para pensar. E é uma provocação mesmo. Que eu estudo também o movimento zapatista no México e tal, que é um exemplo claro disso. Então, só... Boa noite, sou Augusto do Parque Augusta de São Paulo. Muito bom estar aqui, adorei as conversas ontem e hoje. Vou tentar falar rapidinho. Bom, inclusive eu vim para Belo Horizonte porque São Paulo tá cinza como as tintas do Dória. Tanto as pessoas quanto a cidade em si, tá um clima, as pessoas estão realmente deprimidas. A única manifestação de vida que a gente vê mesmo é o Boulos aí fazendo algumas coisas na cidade, né? Acho que todo esse clima também de retração econômica, as pessoas batalhando para pagar aluguel, e cada vez essa pressão cada vez maior também pela economia, né? E junto aí com essa ressaca de tudo isso, né? Então eu vim aqui justamente porque eu falei, puxa, eles estão ainda lá conversando, que bom, deixa eu ir lá. Eu preciso que alguém esteja vivo para me estimular um pouco, porque tá difícil. Mas é um pouco isso, a situação de lá. Eu queria só colocar um pouco como que está o Parque Augusta, que eu acho que está diretamente ligado com essa conversa que a gente teve hoje, que a gente tentou várias alternativas, né? A gente sempre teve essa bandeira, ressaltar a questão anticapitalista da luta
sempre tentando uma forma forte, né, contra a especulação imobiliária, contra essa lógica global de mercantilização da cidade e tudo mais. A gente tinha a pauta do custo zero, mas agora o Dória roubou esse termo, que é o Parque Augusta Custo Zero, que é essa questão da resiliência capitalista, né, de se incorporar de tudo. Mas agora o custo zero deles são as empresas privadas financiando tudo no espaço público. Então, publicidade em todos os lugares, custo zero, né? Então, tem essa captura da nossa bandeira. Mas o que agora, onde incide hoje a questão do Parque Augusta, depois de várias tentativas para o conflito, era um processo que tem de cobrança de multa das empresas, que hoje dá quase R$500 bilhão, 520 milhões de reais, que é onde está a força anticapitalista hoje. Essa questão já foi judicializada há um tempo pelo Ministério Público, ainda se encontra numa instância de análise pela juíza, e ainda não acabou essa história, né? Só que a gente está, de fato, na mão, né? Então a gente tem um cruzamento entre uma utopia e uma realidade, que é a situação hoje do Parque Augusta, que é essas possíveis multas que possam entrar para a cidade, e elas foram destinadas a desapropriar as outras áreas verdes em disputa no município, que hoje são mais ou menos 25. A gente então conseguiu convencer a promotoria a fazer esse arranjo, né? Essa cumplicidade da multa do Parque Augusta, poder desapropriar as outras, que é essa aliança que a gente criou, que chama Rede Novos Parques, porque justamente a questão do Parque Augusta sempre foi vista como uma questão hipster também, classe média branca, central e tudo mais, né? Embora sempre teve um híbrido muito grande de pessoas, então a gente vê até essa necessidade de expandir mesmo. Então não é só o Parque Augusta, né? A gente está lutando pela periferia, o Parque dos Búfalos na Zona Sul, a Brasileira na Zona Norte. Então a gente teve essa necessidade de também expandir o movimento, essa aliança, cruzar com outros movimentos, e hoje são mais ou menos 25. Dessas 25 áreas em luta, só uma a gente conseguiu de fato até hoje, que fica no Morro do Querosene. Então a luta é muito difícil. Mas só para atualizar, que é um pouco isso, né? Então a gente está nesse momento que ele é super bonito do ponto de vista de ter conseguido chegar até ali com o Ministério Público, só que ao mesmo tempo o movimento, a questão, atos, ações totalmente vazia. Então está todo mundo, esse corpo que sempre foi muito forte, nesse momento está super vazio. E para a gente ter alguma chance de tornar essa utopia realidade, que é essas empresas pagarem essa grana e a gente conseguir com ela ter todos esses parques desejados, precisa de muita pressão popular, né? Para influenciar a juíza, para que ela se posicione a favor de cobrar essas empresas, né? Mas essa situação que a gente está, que eu acho que tem muito a ver, né, com na parte, um exemplo prático de um pouco como que a gente está pensando isso, e é isso. Algumas pessoas permanecem, resistem. Eu sou uma delas por enquanto. Por enquanto eu consegui um pouco de vida. Claudinha também que estava aqui, já foi no banheiro. Mas é isso, tá faltando vida, né? Acho que foi um ano pesado e São Paulo está numa ambiência fascista mesmo. Tá cinza como a paisagem está voltando a ser, né? Tá difícil. Só para complementar a ideia com a Natasha, eu acho que essa ideia, eu mesmo, quando ela estava falando dessa horizontalidade que a gente tem que criar e tal, daquela época para cá, é o que tem me dado subsídio, né, para sobreviver em meio a essa hipocrisia que está rolando aí e tal, e essas coisas que a gente está vendo acontecer com o Goma aí, os protestos que a gente fez para ele também, para ajudar. Eu fiz uma proposta de alguns eventos, fiz parceria com o IEFA, não sei se você ficou sabendo, a gente fez um evento aqui em frente, aqui do outro lado, eu esqueci o nome, no Museu de Minas e Energia e tal, fomos para a rua. Como eu estava trampando num projeto do Ministério Público, propus a galera de fazer um protesto lá na porta do gabinete do Dr. Marcos Paulo, né, que já foi substituído, que era o promotor responsável pelo patrimônio. E a gente vai fazendo assim, igual você falava, usar o sistema de dentro para fora, né? Dele mesmo, para implodir ele mesmo de dentro para fora. E eu tenho usado isso, essa tática às vezes dá certo, tá ligado? E a gente conseguiu acessar, né, o Goma lá dentro, através da parceria com o Ministério Público, Casas de Direitos Humanos e tal.
a gente acessou ele lá e conseguimos... O pessoal, Felipe fez um grafite com ele lá dentro. E eu acho que é essa questão mesmo é tipo, né, tomar um café com goma lá dentro da sala do diretor do presídio da Dutra Ladeira, tá ligado? É isso aí que pá. Eu acho que essas parcerias, fazer a parada que é vertical ficar na horizontal para todo mundo e assim, e usar do nosso amigo aqui, Gustavo Coelho, né, quem fala muito no livro dele, né, do cinismo, né, desse cinismo para poder acessar e ludibriar esse capitalismo, né? É um cinismo positivo, né? Por outro lado, né? E essas táticas que a gente usa aí na sobrevivência em meio a esse capitalismo louco aí que a gente acessa, né? E é isso aí. Só uma colocação mesmo. Quem mais tinha gente inscrito aí? Dois lá. Quem é você? Olá, boa noite. Eu sou Zé Flávio, lá do Parque Jardim América. Estou aqui com a Vivi, que também é de lá. O Augusto está aí, acabou de sair, né? Acabou de sair, passa para ela falar enquanto você fala. Para ele voltar, é isso? Porque eu acho que é um diálogo que vocês vão fazer aí, né? Mas, aí tem outra roda, como é que é? Eu cheguei um pouquinho atrasado e estou assim, tentando me situar aqui. Eu cheguei, a professora estava mostrando as fotos lá do baixo. Então depois a Vivi chegou. Enfim, eu falo ou não falo? Aquela roda... Não, pode falar. É porque aquela roda... eu estou esperando o Joviano aparecer aí, que a gente vai fazer com ele. Ele não vem? Ele não vem. Então, acabou de me falar. É que a gente combinou de fazer uma conversa e gravar uma conversa do Parque Augusta com o Parque Jardim América, que é muito parecida a pauta Isso, e a luta. exatamente, Então, eu cheguei atrasado, a professora estava mostrando as fotos ali, e, assim, quando a gente imagina a cidade, a gente tem o hábito de, mentalmente, sempre imaginar a centralidade, né? Então, para a gente, as coisas ficam muito dentro da contorno, e aí eu queria entender esse processo da pichação, do grafite, até mesmo fora. Quando ela falou, preciso entender essa coisa também do lado de fora, né? E aí eu queria ilustrar, eu não quero fazer pergunta, eu só quero fazer uma colocação com situações, ou uma situação específica. Eu até recuperei um post que eu fiz aqui o ano passado, lá no Jardim América. Vivi, não sei se ela se lembra disso. A Igreja Católica, ela tem, além da igreja lá no Jardim América, ela tem o seminário, enfim, ela tem outras propriedades lá. E tinha um muro, tem um muro lá, e esse muro precisava fazer uma arte nele. A igreja convidou os grafiteiros. Só que a igreja convidou eles e não orientou eles, não disseram nada, podem usar à vontade. Aí os meninos foram lá e picharam um quarteirão gigantesco. Picharam não, grafitaram um quarteirão gigantesco. E aí a comunidade, as donas lá do Jardim América, né, as beatas, não gostaram nem um pouco e foram para cima do padre e fizeram uma pressão gigantesca. E aí o padre teve que recuar, voltar atrás, você lembra disso? E pintou de branco. Aí na hora que ele pintou de branco, a gente foi para cima e pegou pesado no post, né? E que aí a gente até entrou em contato com os meninos lá que fizeram a pichação, o grafite deles. E isso repercutiu muito lá no Jardim América. E a gente tem um muro do parque, que a gente gostaria muito que fosse ora grafitado, ora pichado, né? Tem gente que já foi lá, nós mesmos já fizemos ocupa cultural lá e já usamos os nossos sprays. Então, pois é, tem gente próxima aqui. Enfim, eu queria fazer esse recorte, ilustrar com essa situação, né, do que acontece também, como é que isso reverbera pela cidade, a pichação, o grafite, né, de um modo mais... enfim, eu acho que é isso. Beleza, acho que coloquei isso. Boa noite, eu sou do Rio de Janeiro e eu observo muito assim esse processo de gentrificação por lá, e os lugares assim onde eu observei com muita nitidez foi naquele episódio da construção do teleférico no Complexo do Alemão, e
eu fiquei sabendo um tempo atrás notícias e também já vi teses sobre isso, que o teleférico não está não está servindo assim, não está servindo muito quanto deveria para os moradores. E outra coisa também, nas favelas da Zona Sul, toda aquela questão do hostel, dos gringos que vão lá, e das festas caríssimas, das chopadas da PUC, que o ingresso é 100 e não sei quanto. E o que eu observo é que esse processo se apoia muito num outro processo que eu vejo bastante agora na nossa geração, que é a fetichização da pobreza. As pessoas, os gringos e as pessoas de classe mais alta, branca, chegam na favela e tratam os moradores dali e a sua cultura como se fosse um zoológico humano mesmo, uma coisa bem bizarra. Eles tratam aquilo como um fetiche, como uma fantasia. Que bonito, que legal a cultura de vocês, baile funk, se apropriam daquela cultura, mas de uma maneira gourmetizada, de uma maneira mais gourmet. E eu acho que aí dá até para fazer uma ponte com o que vocês disseram do grafite, porque isso explica por que o grafite é aceito e a pichação não. Porque o grafite é o gourmet da cultura urbana, marginal, só que é embranquecido para fazer bonito para os gringos, para fazer bonito para as classes mais ricas e poder vender essa ideia da favela, do baile funk, e vender essa ideia e enfeitar a cidade, fazer hostel bonitinho, fazer festas bonitinhas, fazer espaços bonitos, construir teleférico. Só que isso, em vez de ser usado para o benefício dos moradores, na verdade, é feito para chamar a atenção, né, das pessoas de classe mais alta. E aí o que muitas vezes acontece no final é aquela questão, né, de aumentar a especulação imobiliária e as coisas ficarem mais caras. E, em vez de ajudar os moradores, muitas vezes acaba atrapalhando. Então, isso é uma coisa que eu vejo muito por lá. Basicamente isso. A fetichização da pobreza é constituinte nesse processo, né? Porque se a gente não produz mais, eu estou levando o microfone, se a gente não produz mais e continuamos o processo de exploração, então a gente tem que aprender a gostar da pobreza, né? Porque não vai ter outra coisa. E a mídia está apoiando muito isso também, como você aquela novela que se passava no Complexo do Alemão, Jorge, alguma coisa. Salve Jorge. Salve Jorge. Nada mais é do que isso. Essa tendência pós-moderna de você pegar esse falso ativismo que a Rede Globo tanto está fazendo, de você apoiar as pautas LGBT, feminismo, o movimento negro, só que tudo dessa forma assim, gourmet e maquiando o que na verdade eles estão fazendo, que é esse processo de gentrificação, de pegar mesmo aquelas pessoas como se fosse um zoológico humano, fetiche, né, que eles fazem, como se fosse uma fantasia de carnaval, o estilo de vida daquelas pessoas. Na verdade, esquecendo que elas passam situações muitas vezes desumanas, são esquecidas pelo Estado, vivem à margem da sociedade e quando elas tentam reivindicar alguma coisa, ainda são ignoradas, né, e servem, né, como fantasia. Enfim, é isso. O mais cruel é que eles vendem isso para essa própria população, sabe? Eles vendem isso para eles mesmos, para a galera que eles estão. Também é o seguinte, a gente sempre, quando a gente tem essas discussões, a gente sempre esbarra naquele ponto do dinheiro público sendo mal gasto, não mal gasto, né? Desviado, né? Sempre, nesse caso, né? Então, o que é para ser, faz aquela obra que vai dar vista, que vai dar mídia, quer dizer, uma obra não útil. Normalmente, de vez em quando, eles encaixam alguma coisinha para dizer que está fazendo alguma coisa para o povo.
E essa que essa menina falou de mostrar a favela, né? Quer dizer, você chega num país, qualquer país do mundo que você for, dificilmente o presidente da República ou um membro alto vai pegar a pessoa e vai levar na favela, vai levar na miséria, vai mostrar lá os porões lá da França, que está nego lá morrendo de fome e tal. Aqui no Brasil isso virou cartão postal. Vem Barack Obama, vem não sei quem, uma pessoa dessa, a primeira coisa que eles fazem é levar o cara para mostrar a favela, mostrar o morador da favela. Quer dizer, qual o valor social tem para o Brasil uma apresentação dessa? Praticamente nenhum. Quer dizer, é uma anticultura, uma mente colonial sendo implantada no povo. Quer dizer, vocês são favelas, vocês são isso aqui, ó, nós estamos mostrando. Então, nós temos que render ao capital estrangeiro, a tudo estrangeiro. O que vem lá de cima é a cultura, é isso, quer dizer, uma manipulação que já vem há muitos anos, quer dizer, implantar essa mente colonial no brasileiro, e com isso ele não luta pela política, não luta por direitos, porque o dinheiro público depende do povo aqui embaixo fiscalizar isso ou ver como é que ele está sendo gasto. Enquanto não se fizer isso, não se muda nada. Estão na manipulação do poder, e tem o poder do dinheiro e o poder da lei, de manipular a lei, entendeu? Agora se mudou, de 10 anos para cá mudou, porque quem acreditava 10 anos atrás que um governador, ou um presidente, ou um senador da República encostava um carro de rádio patrulha na porta dele e descia com ele preso? Ninguém acredita. Quem aqui acreditava nisso há 10 anos atrás? Agora isso aí está o quê? Está na fase assim, do apoio do povo, que foi no 2013, né, que o povo saiu na rua e quebrou, e tem o Ministério Público. O que é o Ministério Público hoje? É a única voz no Brasil que pode se ouvir, porque, como... entendeu? Porque o que eles estão fazendo? É a única pessoa hoje que tem o poder de abrir um processo de se prender uma pessoa, hein? Se ele quiser, entendeu? Exato. Sempre a base de prova, quer dizer, se ele cair, não tem mais nada, porque nem o Supremo Tribunal Federal é bem manipulado, entendeu? Então, mas é aquela história. Então, cabe ao povo aproveitar o momento, e também tem o seguinte, que é o pior de todos, não existem grupos que indique uma pessoa para ocupar o lugar de quem está saindo. Esse é que é o pior de todos que tem, entendeu? Por quê? Se eu não tenho uma pessoa para representar, que eu saiba que vai para lá para fazer alguma coisa, então ficou nessa história de qualquer um pode ocupar o lugar e continuar o sistema. Aí que está o maior dos perigos. Se fez aquele movimento grande, criou grandes redes sociais, mas não se criou ninguém para ser indicado para ocupar. Eu vou só pedir para encerrar, porque a gente tem que... Tá ok, é só isso. Devido ao adiantar da hora, a gente não vai conseguir comentar, né, essas últimas intervenções aí, infelizmente. Agradecer a todos que ficaram aqui até agora, ao VAC, ao CCBB novamente, ao Indisciplinar, a todo mundo que ajudou. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo.